temos hoje, nesse dia 3 de dezembro, a conclusão do Sermão da Montanha, que não é para menos. Então estamos em Mateus, capítulo 7, versículos 21, pulando para os versículos 24 a 27. Podemos aqui incluir inclusive o texto anterior para melhor compreensão. Então, o que acontece? O que acontece é que chegam alguns a Jesus e Jesus lhes diz: nem todo aqueles que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ou seja, não basta ouvir, tem que praticar. Aí eles dizem, mas nós profetizamos, expulsamos demônios, pregamos a palavra no teu nome. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. No texto anterior, imediatamente anterior, ele diz: guardai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm a vós disfarçados de ovelha e por dentro são lobos ferozes. Então, existe uma contraposição aqui nesse texto, não apenas entre aqueles que praticam e não praticam, mas aqueles que não são gente boa, que são maus, que se apresentam como ovelhas, mas são lobos. Quem são? Aqueles que falam falsas profecias, que destroem e geram anomia, são aqueles que praticam a iniquidade, em grego é anomia. Esses estão com sinais e prodígios, enganando, já lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Também não é um dom que vale alguma coisa se não é feito com amor, voltado ao outro, como em 1 Coríntios, no hino da caridade. Essas pessoas provocam falsos exorcismos, que estão muito em voga hoje em dia, cada vez mais, quando a prática do exorcismo é prerrogativa daqueles que estão próximos a Jesus, e não daqueles que acusam Jesus de expulsar os demônios por Beelzebul, como vimos num dos textos da liturgia em semanas anteriores. Esses aí fazem falsos milagres, ou seja, encenam. Também em Marcos capítulo 13, 22, os chamava de lobos disfarçados de ovelha, mas se diz mais alguma coisa lá também, que se conhecem pelos frutos. Então nós conhecemos essas pessoas pelo que eles fazem. Quais são os frutos? É bondade, é mansidão, é união, é saúde na real. Então não basta prodígios. Normalmente quem é sábio e constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse é sábio. Aquele que ouve e não pratica, além de ser falso, é tolo, porque vem a tempestade e a casa cai. São essas pessoas sábias que são umas virgens prudentes, que estão preparadas. São aqueles que fazem multiplicar os talentos. São aquelas pessoas que no final do Evangelho, e aqui já temos uma ressonância escatológica nesse Evangelho, na medida que Jesus diz que é preciso que tudo venha a ser revelado, lá no final, quando ele diz: vinde benditos do meu Pai, tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, doente e preso me visitastes, nu e me vestistes. Esses são aqueles que praticam. Então temos essa estrutura antitética decisiva, na qual é preciso optar. Ou eu pratico, ou eu não pratico. Se eu não pratico, eu sou um tolo. Já dizia o livro do Deuteronômio, em relação à vida, à felicidade, à morte e à infelicidade, relativa à lei. Mas aqui não é a lei, Jesus é mais que a lei. Diz que se pratique a lei, nos mínimos is, nas mínimas letras, mas vai além da lei, a nova justiça dos pequeninos. Aqueles que são apressadinhos, são tolos, constroem mal. É preciso fazer com muita capacidade, com muito cuidado, com muito capricho, essa casa que é a nossa vida, que é a igreja, que é a sabedoria atuante. Sejamos sábios, e assim sejamos daqueles que estão junto de Deus e que estarão sempre na prática da justiça. A todos uma boa semana com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.